Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Felipe Helvas, estrategista do Grupo XP. Estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a volatilidade e os impactos dos produtos financeiros. O que a gente trouxe durante os meses e a gente vem conversando nas últimas semanas? Durante os meses, a gente vem aqui se posicionando, falando um pouco sobre a carteira e sempre tentando contextualizar para os nossos clientes qual é o impacto final dentre os produtos selecionados em relação ao cenário e quais são as perspectivas sempre, não só olhando o mês que já tinha passado, mas as projeções ali e como que a gente enxerga o cenário para frente. Diante disso, fica muito claro que o mês de maio foi um mês um pouco mais volátil do que o esperado. Na verdade, foi muito mais volátil até do que o esperado. Quando a gente coloca isso, é normal que essa volatilidade venha um movimento que a gente chama de aversão ao risco. O que é a aversão ao risco? É quando você tem um impacto muito grande nos preços dos ativos, principalmente o mercado emergente. O mercado emergente sofreu como um todo, então o Brasil teve um caso específico, a gente sabe disso, a gente comentou disso bastante, tanto no relatório de alocação, quanto nos vídeos que a gente vem fazendo aqui neste mês até de junho, no começo deste mês. A gente teve algumas situações no cenário internacional que também impactaram bastante, mas por um outro lado, fica sempre a dúvida do que aconteceu com os produtos financeiros. A gente colocou muito bem ali, por classe de ativo, o porquê que a gente vem mantendo as posições não num cenário ainda pessimista. A gente reduziu, é verdade, a parcela de multimercados, reduziu a parcela de renda variável, mas independente disso, a gente segue com um cenário base ainda bem atrativo para manter boa parte do portfólio. Quando a gente olha as carteiras recomendadas que foram divulgadas, é natural que esse investimento sofra um pouco mais em janelas menores. Então, maio foi realmente o pior mês do ano. A gente teve um impacto negativo nas carteiras moderadas e agressivas. Eu vou comentar um pouco mais detalhadamente quais são os produtos e os motivos pelo qual isso aconteceu. E na carteira conservadora, a gente não teve grandes impactos porque a volatilidade é menor. Então, naturalmente, esses papéis selecionados para a carteira conservadora acabam refletindo uma volatilidade menor e consistência um pouquinho maior no momento de aversão ao risco, tá bom? Quando a gente olha primeiro para o portfólio, o primeiro recado que eu gostaria de colocar uma apresentação agora para falar um pouco do que esperar no nosso modelo por classe de ativo. Na imagem, o que a gente pode reparar, primeira coluna, são as classes de ativos. Então, renda fixa atrelada ao CDI ou pós-fixada, renda fixa pré-fixada atrelada à inflação, os multimercados, renda variável e alguns exemplos de renda fixa global. Quando a gente olha a participação, que é a segunda coluna, são os percentuais recomendados por classe. E onde eu gostaria de falar um pouco mais seriam os retornos esperados por cenário. Então, em um cenário de 12 meses por classe de ativo, o que esperar desses ativos? Quando a gente olha a linha dos multimercados, eu queria deixar claro isso para os clientes, que é um modelo que tem o que a gente espera por classe de ativo. Então, o pior cenário seria ela rodar 66% do CDI na nossa visão. Então, num cenário muito ruim de volatilidade, a expectativa não é de rodar negativo como foi o mês de maio. Isso a gente gosta de deixar bem claro. O mês de maio foi bem atípico. O mês de maio teve essa questão da queda muito acima do esperado, bem surpreendente, surpreendendo tanto que o índice de hedge funds caiu mais, na verdade a maior queda da história dele. Então quando a gente olha para, por exemplo, 2008, que foi justamente a crise, nem naquela época caiu tanto o índice de hedge funds da Ambima. Então a composição dos multimercados não caiu tanto naquela época. Na parcela de inflação e pré-fixada, a mesma coisa. Os títulos do Tesouro tiveram um desempenho negativo? Tiveram, mas quando a gente olha os pré-fixados ativos de inflação, a nossa expectativa é que em 12 meses eles não vão rodar negativo. A gente olha o cenário base como principal fundamento para o nosso cliente ter hoje do que esperar para a classe. A gente está com um cenário base, a gente não está nem otimista e nem pessimista com essas classes. Então, para os multimercados, está ali o quanto a gente espera deles. E aí o que a gente quer deixar claro, a única classe de ativo do portfólio que rodaria de fato negativo, num cenário pessimista, seria a renda variável, que a gente vai falar um pouco mais e foi um pouco do que aconteceu. O que a gente gosta de deixar claro, estou até com os resultados aqui, os ativos pré-fixados tiveram um desempenho de menos 1,8
Então, ou seja, foram negativos em 1,8 no mês de maio. Esse mês de junho, eles ainda estão negativos, ainda está tendo bastante volatilidade. Resultados até o dia 20, ativos pré-fixados ainda estão caindo 0,7 no mês. Então, a gente ainda está vivendo volatilidade, embora ela seja já menor do que o mês passado. Ativos atrelados à inflação, se a gente olha os IPCA+, do Tesouro, principalmente os mais longos, eles caíram ali por volta de 3%, 5%. Nesse mês caem ainda 0,7% também. Então, ainda corroborando aí com essa tese que a gente está falando, que ainda estamos vivendo volatilidade, mas já não é a mesma. Quando a gente olha para os multimercados, boa parte dos multimercados já entendeu isso. Então, eles estão conseguindo se posicionar. Onde a gente vai olhar para a parte negativa e aonde a gente vai enxergar novas oportunidades? Para os clientes que tinham papéis atrelados ao IPCA e atrelados ao pré, isso antes do momento de maio, o que aconteceu? Você teve uma perspectiva pior do cenário futuro e, naturalmente, o prêmio exigido aumentou. Então, quem contratou no passado, contratou pior do que quem contrataria hoje. Naturalmente, isso é a volatilidade negativa que está influenciando os papéis quando a gente olha o retorno desde que a gente aplicou. Quem fez aplicações lá atrás, 2 anos atrás, um ano e meio atrás, não vê ainda isso, vê uma redução dos ganhos apenas. E isso é uma coisa que a gente tem feito nas carteiras. Quem tem ativos muito longo do Tesouro é olhar a oportunidade, ver se você já não tem um ganho relativamente bom e a gente recomenda sim reduzir papéis tão longos da carteira. 2050, 2035, 2027 no pré-fixado, realmente faz sentido reduzir. A parte intermediária da curva, então os papéis atrelados ali 2022, 2024, que tem até as debêntures incentivadas também na maioria desses vencimentos, a gente já vê uma oportunidade, porque os juros reais, ou seja, os ativos que pagam junto com a inflação, então inflação mais, esse mais é sempre só a questão dos juros reais. Defendem bem o portfólio. Se você tiver uma expectativa de inflação maior, então você tem inflação do período ali contratada e essas taxas também subiram. Então os ativos de IPCA mais subiram e eles são mais defensivos do que só o pré-fixado em si. Então a gente prefere ainda os ativos atrelados ao IPCA ao invés dos pré-fixados. Olhando um pouco sobre oportunidades, a gente também gostaria de comentar um pouco sobre as oportunidades para os clientes que ainda não fizeram complementarem o portfólio colocando ativos atrelados a investimento no exterior. A gente tem algumas maneiras de fazer isso aqui, não só fundos internacionais, mas também a gente tem as opções aqui que a gente usa na XP, que são os COIs, os ativos de capital protegido, que tem como a rentabilidade envolvida um ativo internacional, seja um fundo, sejam algumas ações internacionais, mas a gente acha importante porque descorrelaciona o portfólio. Sair um pouco do risco Brasil no momento em que o cenário eleitoral está mais próximo, faz parte. A corrida eleitoral é importante você descorrelacionar a carteira. A gente entende que tem uma oportunidade, então, nos ativos de IPCA+, como eu comentei, mas também é muito importante o cliente revisar o portfólio para ver se essa parte internacional está compondo o portfólio dos clientes. Já tem isso nas carteiras? Ok, então está preparado para ter para ter um portfólio balanceado daqui para frente. Pode ser que as carteiras oscilem ainda, Felipe? Muita gente pergunta isso. Pode sim, o cenário não está claro, só que a gente usa ativos e a gente usa principalmente gestão ativa nos multimercados ou até em fundos de renda variável, porque a gente imagina que esses gestores são realmente capazes de ter a melhor leitura possível. Tanto no ambiente de preço, então olhar para o cenário e ver o que está barato e o que está caro, e olhar também o que não vale a pena ter exposição nesse momento. Essa é a grande questão do porquê que a gente mantém a carteira. As nossas carteiras recomendadas têm parcela de renda fixa? Sempre teve. Ativos atrelados ao CDI? Sempre tiveram. Eu gosto de explicar, citando a carteira moderada. Essa parcela pós-fixada na carteira moderada, o que a gente pode notar é o que dá consistência para a carteira. Então, os exemplos que a gente cita aqui, dentre as recomendações, são tanto os CRIs, que são os ativos ali de empresas como dívida final e que você tem isenção tributária a seu favor, ou os CDBs, são as emissões bancárias em si, ou até os fundos de renda fixa, fizeram o papel deles no momento de
ambiente de mais volatilidade e de resultados mais negativos dos ativos locais. Então, a sustentação do portfólio dependeu muito do CDI. Quando a gente olha para a parcela de inflação, aí o resultado foi até acima do esperado. E a gente tem uma expectativa muito boa para esses papéis. Para quem olha ali as oportunidades atuais, essas taxas que a gente colocou como iniciais ali para o mês de maio, hoje em dia, no mês de junho, estou até pagando mais. Hoje, debêntures incentivadas, a gente encontra por IPCA mais 5,5%, IPCA mais 5,7%. Então, os resultados podem até ser mais fortes para quem for comprar agora. Importante revisar o portfólio para ver o quanto a gente vai fazer, mas essa parcela defensivamente é muito boa, porque ela te protege da inflação e você tem o que a gente chama de juros reais, que é essa taxa sempre ali além do IPCA do período. Esses papéis deram assim retornos expressivos, então foram fundamentais para a composição do portfólio num ambiente mais instável. Quando a gente desce a carteira, a gente repara nas classes de ativos dos multimercados e de renda variável, além da parte internacional junto com a parcela dos multimercados. E aí eu gostaria de citar um pouco mais o que aconteceu ali com os multimercados, até dando exemplos. E por que a gente mantém a recomendação nesse tipo de produto? O XP Macro é um exemplo. Ele caiu 2,74. A gente fala, será que é a hora de resgatar esse produto? A casa tem 2,3 bilhões de reais hoje na estratégia. E o que a gente gosta de deixar claro para o cliente é por que não. Primeiro, a primeira cota negativa dele no ano. Então, realmente, ele vinha desempenhando bons resultados até aqui e tem capacidade para interpretar o cenário, seja ele de maneira negativa para o país ou de maneira positiva. Claro que veio a surpresa para o ambiente mais instável, mas mesmo assim ele é muito capaz de entregar resultados ali acima do normal. Segunda cota pior do que 1% da história do fundo, então poucas vezes ele chega a oscilar tanto de maneira negativa e já é um produto que tem mais de 2 anos já de histórico, então realmente é um produto que já mostrou boas janelas ali para a gente fazer uma análise. A capacidade dinâmica do gestor, ou seja, de interpretar o cenário de curto prazo e se posicionar em relação a ele, é o recado principal. Ele é um veículo que, se você tivesse resgatado ele, você não ia pegar já a volta dos resultados que ele está desempenhando em junho. Em junho, até a cota do dia 20/6, esse fundo já sobe 1,5%. 1,5% contra um CDI de 0,34%. Então, realmente, ele desempenhou negativo em maio, mas ele já está voltando com boa parte dos resultados. Essa capacidade do gestor é o que a gente gosta de ressaltar. O Adam Strategy, que está bem embaixo dele, é a mesma coisa. Márcio Appel, que é o gestor conhecido do fundo, hoje gere a Adam Capital com 30 bilhões de reais, sendo só nessa estratégia 11 bilhões de reais, considerando o veículo D30 e o veículo D60. Quando a gente olha que tem a liquidez então em 30 dias ou em 60 dias, foi um fundo que nem caiu tanto, ele caiu 0,68. Então ele caiu menos que os ativos locais brasileiros. Por quê? Porque ele tem realmente uma descorrelação alta com o Brasil. Ele olha pouco os ativos de renda fixa Brasil, os juros brasileiros, ele nem pode colocar nesse portfólio. Ele olha bastante então para o internacional e ele tinha sim uma posição de renda variável que acabou impactando, mas menos 0,68 mostra que esse gestor tem muita capacidade. Foi a segunda pior cota da sua história, sendo que foram só 2 meses negativos desde que ele foi criado em julho de 2017. O que mostra a confiança na capacidade da gestão e, mais uma vez, seria resgatar no momento que a gente não soube entender o produto. Então não façam isso, a gente recomenda manter a posição confiando bastante no que esse gestor pode ainda fazer. Nesse mês de junho, ele até pode oscilar um pouco mais de maneira negativa. O ambiente, o cenário, na verdade, e as janelas em que ele quer aproveitar são sempre cenários mais de longo prazo. O Adam tem essa característica, olhar cenários de longo prazo e se posicionar para ele. Então, como o cenário balançou bastante, é natural que ele tenha alguma oscilação, mas em janelas longas seguimos confortáveis. Para o Canvas, a mesma coisa. Uma gestora que só nessa estratégia tem mais de 3 bilhões de reais, caiu 2,91, realmente assusta quando a gente olha para esse número no mês passado, mas quando a gente olha para o fundo que tem um histórico desde 2011, também passa muito conforto. Foi a primeira cota negativa dele no ano, assim como o XP Macro. E quando a gente olha janelas de 12, 24 e 36 meses, mesmo considerando essa queda em maio, você viu resultados expressivos. Ele segue ganhando do CDI com certa tranquilidade. Então,
esses argumentos que nos fazem ali dizer para o cliente, mantenha as posições. É importante confiar na capacidade do gestor e por isso que a gente faz as recomendações e vai sempre analisar. Se for o caso, resgata. Nesses 3 casos, não é para fazer. Quando a gente olha a parcela dos internacionais, esses ativos, a gente tem uma expectativa muito alta para eles daqui para frente. Por quê? Sair do risco Brasil no meio da corrida eleitoral se mostra a melhor estratégia. E quando a gente tem esse tipo de ativo, seja via o COI, que eu usei como exemplo aqui, ou na última linha, o Global Income, que é um fundo internacional, ambos têm capacidade de operar mercados fora do efeito Brasil. E essa descorrelação se mostra fundamental, então, para o portfólio daqui para frente. Então, a expectativa, por mais que ele tivesse um desempenho um pouco mais negativo nos últimos meses, por conta até dessa aversão ao risco que a gente citou no começo, mas esse efeito de sair do risco Brasil vai ser muito favorável para o portfólio e a gente segue muito confiante nessa capacidade. Quando a gente também olha para os ativos de renda variável, esses sim oscilaram um pouco mais. Eu vou até deixar para falar um pouco mais no final, no detalhe do que esperar por essa classe, mas o recado final que a gente põe para as carteiras moderadas são justamente esse. Se a gente olha no canto direito embaixo na tela, você vê desde agosto de 2017 os resultados da carteira. Então, por mais que venha ali um menos 0,85 nesse mês de maio, que foi o pior resultado da carteira até então, a gente segue muito confortável. A gente ganha do CDI ainda com tranquilidade e ali já fica próximo ali dos 140 do CDI ainda de retorno numa janela mais longa. Agora, a gente gostaria também de deixar muito claro aqui para os nossos clientes o que a gente faz também com outros produtos que não estão citados aqui. Eu acho que a cabeça é a mesma, a maneira como a gente visualiza é muito do portfólio como um todo. Revisem as carteiras, se está adequada com o portfólio, se está adequada com as diversas classes de ativos. Então, renda fixa está composta da maneira certa? O que a gente viu nos últimos meses foram muitos clientes se aproveitando do movimento positivo dos multimercados e da parcela de renda variável, em algum momento até colocando um pouco demais nesse tipo de papel. Então dê uma revisada, vejam se não vale a pena aumentar um pouco mais a renda fixa para ter a consistência necessária daqui para frente. Vê se você tem também os papéis atrelados ao IPCA. A parcela de inflação daqui para frente, como eu citei algumas vezes já aqui nessa conversa hoje, vai ser muito importante para a gente enxergar resultados consistentes. Ela vai defender bem o portfólio e principalmente nos próximos 24 meses, é uma janela de oportunidade muito positiva. Para quem não tem comprar, os prêmios até subiram, então está até mais atrativo, seja via debêntures incentivadas, seja via CDB, conforme o perfil de risco de cada um. O que a gente olha também na parcela de renda fixa, muitos clientes perguntando sobre o pré-fixado e sobre o tesouro. Vale a pena entrar no tesouro agora? A gente entende que o que varia isso? O que vai fazer a gente tomar a decisão de comprar ou não um papel como esse é qual é a sua necessidade de liquidez. Se você vai comprar um papel hoje e você tem uma necessidade de liquidez em 6 meses, não faça isso. Papéis pré-fixados, atrelados à inflação, expectativas do mercado oscilam e isso pode impactar os preços. Se você não vai ficar até o vencimento, você depende de uma frente positiva no mercado estar acontecendo nesses 6 meses, senão você pode sair prejudicado. Prejudicado pode até ser com prejuízo mesmo, ou com a rentabilidade menor do que aquela que você contratou quando você comprou. Ativos, não só esses, os atrelados que tem volatilidade, na verdade, faz sentido a gente ainda ter na carteira, Felipe? Faz. Como eu mostrei agora, a gente segue muito confiante com a capacidade dos gestores multimercados. A gente não pode esquecer que os juros, e até a decisão ontem do Copom de manter os juros em 6,5%, os juros estão baixos. Então, se a gente só ficar em renda fixa, naturalmente, a gente vai enxergar pouco retorno. 6,5% ao ano é muito baixo em relação a todos os anos anteriores em que a gente teve juros muito altos. Quando a gente olha para a capacidade desses gestores de enxergar retorno, de novo, olhando janelas negativas ou positivas, a gente fica muito tranquilo de fazer essa análise para os clientes e deixar claro que a gente segue confiante porque já viu eles atuarem nos mais diversos cenários.
eles sabem trabalhar muito bem a gestão de risco, acompanham o mercado 24 horas, então você delega para ele justamente para isso, para ele ter capacidade, e aí cabe à XP fazer as análises necessárias do que a gente quer recomendar ativamente e selecionar até dentre a lista de fundos que a gente tem os principais gestores que vão conseguir desempenhar um resultado dado o cenário. Parcela internacional compondo esses multimercados é essencial. Então não deixem de colocar ativos internacionais nas carteiras. Para quem pode colocar ali fundos internacionais, são opções interessantes. Ativos de capital protegido são muito interessantes. Eu vejo muitos clientes também perguntando, Felipe, mas quando eu vou investir num COI ou alguma coisa parecida com capital protegido, são prazos muito longos, de 2, 3, 4 anos, até 5 anos. O que a gente tem que entender é qual é o tamanho da posição dentro do portfólio. Não precisa colocar tanto, não é para a gente colocar 50% do portfólio travado para 3 anos, olhando uma expectativa de uma estratégia assim. A gente tem que colocar 10% da carteira, 15% da carteira, não necessariamente só em um, pode quebrar em 2, 3 opções. Esses ativos, eu posso até dar um exemplo do que a gente viu no mês passado. A gente tem um ativo, por exemplo, da GAN, que até estava citado aqui como exemplo, é um ativo de renda fixa global. Eles trabalham muito focados em Europa, é uma gestora renomada. A gente tem nesses ativos de capital protegido até alavancagem, então o resultado que você vai ter e um efeito multiplicador. Então se o fundo deu 1 de resultado, você tiver uma alavancagem de 3, esse COI vai te dar 3% de resultado. E se ele for negativo, você tem o capital protegido a seu favor. Então você não tem risco de perda do principal. Isso não é para ser colocado no lugar de uma renda fixa. Isso é para ser colocado no lugar de um multimercado, de uma estratégia mais volátil. É um risco que você vai correr, porque também deixar de ganhar também pode ser um risco que você vai correr. Então, por isso que o percentual da carteira tem que ser pequeno, tem que ser ajustado com o que a gente indicou aqui. E não só isso, você tem que saber que essa é a parcela volátil, que você tem que abrir mão um pouco de liquidez. Não adianta a gente colocar num produto, por exemplo, de liquidez, eu olho um multimercado e muitos clientes fazem isso e a gente comenta muito com eles sobre isso. Um fundo de liquidez em 30 dias, só porque ele tem liquidez em 30 dias, eu não posso considerar que ele é um fundo líquido. Porque não adianta nada eu colocar num produto que tem volatilidade para uma janela pequena de retorno, uma janela de 1 mês, 2 meses, eu já penso em resgatar, porque eu ia precisar e teria uma necessidade de liquidez. Se o mercado vier contra, você pode se frustrar, pode ter prejuízo e vai ficar um alinhamento ruim. Olhar a liquidez do produto, na verdade eu tenho que olhar a estratégia dele primeiro, para depois tomar a decisão e selecionar qual vai ser a liquidez necessária. Para a parcela, eu deixei até para o final, para a gente falar um pouquinho sobre renda variável. Renda variável, até olhando os números, bom, renda variável no mês passado ela entregou o ano todo, né? Então a gente vinha numa frente muito boa. O Ibovespa vivia, era o melhor indicador até abril em relação aos indicadores brasileiros locais, sejam ativos atrelados ao IPCA, pré e tudo mais. E quando a gente olha o mês de maio, ele caiu 10,87%. Então ele praticamente zerou os ganhos do ano. Não só isso, a Bolsa abriu o mês de junho também caindo bastante. Caindo até o dia 20, que foi o que eu considerei aqui nessa análise, caindo ainda 5%. Muitos clientes perguntam, então vamos resgatar? Vamos mudar a estratégia? A recomendação é sempre a mesma. Para quem tem fundos de ações, a capacidade dos gestores de interpretar o cenário é muito alta. A maioria já mudou as carteiras. Quem estava com aquelas carteiras mais agressivas para aproveitar o efeito positivo da economia brasileira e do potencial das empresas, já mudou. Mudou para carteiras mais defensivas, tem aumentado um pouco o caixa dependendo do fundo, justamente para esperar um pouco mais e escolher empresas diferentes, porque o cenário mudou. Então, essa é a capacidade do gestor. Vale a pena eu resgatar agora e zerar renda variável? O que eu falo para os clientes? Olha a volatilidade que a gente teve nos últimos 2 meses. Considerando maio até o momento aqui de junho do dia 20. A gente teve uma queda de 15%. Então, se você resgatar agora, você vai resgatar uma das piores janelas possíveis e historicamente do índice. Dos últimos 24 meses, essa talvez seja uma das piores janelas. Então, resgatar agora seria um erro da nossa parte, justamente porque você resgataria no pior momento. É como se você vendesse um ativo na baixa, vendesse um ativo na hora que ele está muito barato. Isso nunca vai ser recomendado, porque a gente sempre enxerga o portfólio como um todo e renda variável compõe esse portfólio. Compõe, de novo, com um percentual menor. Para quem tem o perfil moderado, ele compõe
7,5% da carteira, então não é nada muito alto, 5% da carteira, então tem que ser, o problema às vezes está no tamanho da posição, às vezes a gente estava muito otimista, acabou colocando um pouco mais excessivo, essa é a hora de dar uma corrigida no portfólio. Faz sentido? Muita gente fala assim, os fundos long biased, será que eles vão conseguir olhar para o cenário de uma maneira mais interpretar da melhor maneira do que os fundos que ficam sempre comprados em ações? Os fundos, então, o long bias, lembrando o que são os long bias, são aqueles multimercados que atuam voltados para a renda variável. Então, eles não precisam ficar sempre muito comprados em bolsa, tão direcionais, e eles se posicionam via market timing, que a gente fala. Então, momentos de mercado, eles vão aumentando a exposição ou não daquela seleção de ações que o gestor comprou ali para aquele portfólio. A gente entende que sim, esses fundos têm ali uma capacidade muito boa. Se o índice cai 5% já no ano, 7% no ano, os fundos não caem tanto assim. Os fundos, na verdade, alguns deles estão até ainda positivos, justamente porque a capacidade do gestor é muito alta. Se defende bem nos momentos negativos, sabe selecionar os produtos certos na hora certa. Então, com uma consideração final que eu gostaria de deixar para os clientes, cada classe de ativo tem a sua importância para a gente ter ali um ambiente de longo prazo e enxergar os resultados necessários das carteiras. A disciplina, a partir de agora, ela vai ser muito importante. Maio deixou um recado para os nossos clientes e para a gente orientá-los da melhor maneira, que é ter a paciência, ter resiliência. Os últimos 24 meses foram muito bons, de ótimos resultados. Então, quando a gente olha para o mês passado e a gente sente, é natural, né? Ninguém gosta de ver o portfólio cair, você perder dinheiro, ninguém gosta disso. Mas essa a hora que você tem que entrar com a disciplina, que você tem que entender que produtos voláteis podem ter janelas em que o impacto seja negativo, mas também ouvir a assessoria e entender como funciona uma carteira completa para saber que cada um tem uma importância para que no longo prazo você tenha um retorno esperado acima do que e, na verdade, compatível com aquilo que você contratou. Renda fixa é importante para dar a consistência e esses papéis que têm volatilidade, dando a janela necessária, conseguem sim entregar ali o retorno um pouco maior, que é o que a gente espera. Por isso que as carteiras moderadas, mesmo com esse evento negativo, ainda estão dando bem acima, 140 do CDI, muito próximo disso. A gente vai sempre se posicionar aqui com os clientes, dando todo o noticiário do porquê que aconteceu, qual que é a nossa posição. Acho que no momento negativo a gente consegue até ter uma conversa até um pouco diferente, que é um pouco mais fácil quando a gente está no momento positivo, você defender o portfólio. No momento negativo, é importante agora saber que a gente está mantendo essa carteira e a gente vai vir aqui falar se alguma coisa mudar. Se a gente entender que o cenário realmente é mais pessimista do que o esperado, a gente vai vir aqui e vai reduzir as posições. Se for mais otimista, a gente vai aumentar as posições. O recado que a gente não pode esquecer é da composição do portfólio. Diversificação gera resultados, se você der tempo para esses ativos trabalhar. Então, gostaria de agradecer a presença de todos. Vou ficar à disposição para os comentários, para a gente entender um pouco mais o que aconteceu. Sempre os relatórios de alocação divulgados mensalmente, as carteiras recomendadas também divulgadas mensalmente. E a gente retoma, então, no mês que vem, falando um pouco mais sobre volatilidade e os acontecimentos do mês de junho, tá bom? Muito boa noite a todos e obrigado.